Olha, até antes de começarmos o nosso artesanato, eu quero dar uma sugestão a você. Muitas pessoas estão iniciando agora no artesanato e outras já estão aí há muito tempo, mas às vezes você está fazendo o artesanato e a dúvida surge. Aí você tem que parar, buscar aquela informação, às vezes tem que ir lá, acessar a internet, às vezes nem todo o Brasil tem internet disponível, e aí o que acontece? Você fica sem a informação. Então, vou resolver o seu problema. Aqui no Arte Brasil, nós temos um quadro agora, é o Dica de Arte. E você, se tem alguma dúvida, você entra lá na nossa página no Facebook, facebook.com/partebrasil, P de programa, então, facebook.com/partebrasil. E aí você fala, olha, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu estava pintando a minha caixinha e fiquei na dúvida quantas camadas eu passo para fazer a base. Suponhamos que essa seja a sua dúvida. Nós vamos providenciar o profissional para sanar a sua dúvida e trazendo no Dica de Arte, a gente apresenta para todo o Brasil. De repente, a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. E se você tem dúvidas também, tá certo? Começo quando a fazer as coisas para o Natal? Se for fazer para vender, né, Lia? Tem que começar agora. Tô certa? Tem 2 meses que eu tô fazendo. Ai, já tá, quer dizer, agora não, então já tinha que ter começado. Junho, comecinho de junho, julho. E olha, e ela falou assim, já teria que ter começado, isso é legal, porque as propostas de Natal, de estamparia de tecidos, tudo, já estão aí no mercado, então não perca tempo. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica muito legal para você que quer, como a Lia, fazer já os seus artesanatos de Natal. E eu já falei para a Lia que eu já me apaixonei pela peça, linda demais. Obrigada. E o que nós vamos precisar, Lia, para fazer esta peça de Natal, esse caminho de mesa com a técnica do pet appliqué? Então, você observa que não é só o pet appliqué, ele tem um 3D. Ele é um pet appliqué com 3D, mais um pouquinho de pintura para dar uma vida no aplique. E ele tá com um olharzinho tão charmoso. Tá meiguinha, né? Meigo. Olha que show. Então, o que nós vamos precisar? Primeiro, o risco. Deixa eu explicar para você o porquê do 3D, tá? Então, eu vou usar... Aí um papelzinho aqui, eu vou pegar para você. Ai, obrigada. Pronto. Esse aqui é o meu risco, que depois vai estar disponível no site, tá? Ó, Ok. esse é o meu risco. Então, eu determino da forma que eu quero, a gosto da pessoa que vai efetuar o trabalho, certo? Eu preferi deixar em relevo no 3D a parte do gorro, pompom do gorro, o cachecol, o babadinho do vestido e os pés da coruja. Né? Nada impediria que eu fizesse ela toda em 3D, como esse aqui, ó. Esse tá todo em 3D, tá vendo? O que a gente vai precisar? O risco, papel cartão, termocolante, que eu uso da Estilotex, o Aplique Arte, né? E os tecidos de Natal, que combinam entre si. E um lançamento, né? Novidade. Adoro novidade. A Estilotex está lançando a manta R1 e a R2 para ser usada no patchwork, né? Que nessa peça eu trabalhei com as duas e depois a gente vê a diferença. Ok. Tá? Como eu já determinei as peças que eu vou deixar em relevo, o que eu fiz? Posso tirar esse Pode. Põe pra cá. Eu transferi para o papel cartão o que eu quero que fique em relevo, que são o gorro, mais a borda dele, o pompom, veja, ó, o cachecol, né, ó. Se você observar, todas as peças que eu quero em relevo, que ela ressalte, eu passei para o papel cartão. Passo para o papel cartão, recorto no risco e reservo. Certo? A parte restante que eu não vou deixar em relevo, eu faço o pet applique normal, como o pessoal em casa já está acostumado. Transfiro pro termocolante, Aplique Arte, né, ó. Trouxe aqui só para exemplificar, no caso aqui o vestidinho dela, ó.
já trouxe riscado pra... Deixa eu te ajudar, Bia. Tá, obrigada. Se me permite. Sim. Então, já trouxe riscadinho, né? Aqui eu corto fora do risco, transfiro pro tecido, né? Passo, recorto. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Que eu já trouxe uns passinhos adiantados. Ó. Vai ficar aqui no tecido. Já recortei no risco, né? Então, tá aqui. Aí é só o tecido e o termocolante. Só o tecido e o termocolante. E os bracinhos. Os bracinhos. E aqui, o rostinho. Eu já trouxe todo montado para dar uma adiantada. Porque essa parte de pet aplique, o pessoal já tá bem mais acostumado, né? Agora, a parte do relevo. Que eu determino a cor que eu quero e eu pego a manta da minha preferência. Se eu quero uma peça mais durinha, mais firme, eu uso R2. Se eu quero uma peça de um lado firme, do outro mais fofinha, eu uso a R1. Aí vai da preferência, né? Da necessidade de cada um. Eu transfiro meu risco, ó, pra manta. Eu vou cortar fora do risco, com uma margem de 0,5 centímetros mais ou menos, né? Todas as partes que eu quero em relevo. Que estão aqui, ó. Transferi para a manta. Tirei o excesso, passei uma costura em toda a volta. E tirei todo o excesso, ó. Já costura direto na risca, direto na manta? Risca direto na manta e e costura direto na manta. Tecido e manta. Isso. Você tem a opção de deixar a abertura, dependendo da peça, ou costurar toda a volta e depois dar um pique, ó, no tecido, né? E desvira. Dependendo de onde vai ficar o 3D, Isso. dá para fazer as duas coisas. Dá, e você desvira. E tem um palitinho aqui que me ajuda muito, ó. Eu desviro. Eu acerto, ó, todo o canto. Quando vai passando, já vai ficando acertadinho, né? Isso. A costura toda. Isso, aí você acerta bem a costura. Aí, eu vou fazer isso com todas as partes que eu quero em relevo, ó. Observe a borda do gorro, o pompom e a borda do vestido. Eu vou fazer todo esse processo. Vou costurar, tirar o excesso, recortar, desvirar. Os pezinhos eu reservo, porque os pezinhos eu vou ensinar o pessoal a fazer um sombreado para dar o formato do pezinho, tá? Bom, feito isso, eu desvirei tudo, né? Acertei tudo. Eu vou precisar de uma faixa de tecido, da preferência que o pessoal de casa quiser. Eu pego para você. Aí, obrigada. Pronto. Hoje tá caindo tudo. Olha, aqui no caso, vocês vão ver que eu tô usando o piquê, também da Estilotex, o piquê branco. Eu peguei uma faixa, a minha colinha, de 40 por 1,40, tá? Que vai dar a largura do desenho certinho. Aí, se você quiser menor, você diminui, é só diminuir o risco. Se quiser maior, é só aumentar o risco, tá? Pra mostrar como opções de variações de tecidos deles. Então, ali você pode observar que é o mesmo produto, porém, tecidos diferentes, com bases diferentes, entendeu? Eu vou pegar, na mesma medida da minha faixa de tecido, eu vou pegar a manta R2. E você, quando observou aí a figura já prontinha, você viu quantas estampas lindas de Natal? E ela misturou e ficou tão harmônico, ficou tão bonito, Lia. Obrigada. Ficou de muito bom gosto, muito lindo. Então, aí, ó, lembram que tem as partes que são o pet aplique normal, né? É só você retirar a película, né? Ó, que fica a cola, ó. Muitos falam que é o termocolante úmido, né? Molhado, porque a cola fica
resposta, mas é perfeito pro trabalho, tá? Aí nós vamos montar. Eu vou montar, já montei essa para vocês verem como fica. Agora eu vou montar vou colocar na outra extremidade, tá? Isso com a faixa que eu cortei, alfinetada junto à manta, tá? Então você ainda não passou o ferro. Não, ainda não. E olha, nós estamos falando dos tecidos e aqui, claro, né, esses tecidos têm a qualidade Estilotex. E se você quer tecidos, você pode também procurar na vitrine do artesanato. E o legal é que a vitrine do artesanato sempre traz novidades para você. Então, faça uma visita à loja virtual da vitrine do artesanato.com.br para você conhecer todos os produtos, os lançamentos, todos os tipos de kits, sabe, para artesanatos variados. Então faça isso, www.vitrinedoartesanato.com.br. Para você que gosta de artesanato, claro, a loja virtual Vitrine do Artesanato. E nós vamos agora para um rapidíssimo intervalo e voltamos aqui para a montagem deste caminho de mesa na companhia da Lia Toledo. A gente volta já. Fala a verdade, para você que curte o Arte Brasil, não tem coisa mais gostosa, mais prazerosa do que fazer arte e artesanato. E aqui no Arte Brasil, a gente tem mostrado não só várias técnicas, mas também vários produtos. E o legal, e você vai poder conferir daqui a pouquinho na finalização do trabalho da Lia, é o quanto a possibilidade de tecidos, a variação de tecidos, de produtos, influenciam na hora de deixar a sua peça pronta. E eu tenho uma dica muito legal, que é primeiro, ela falou agora há pouco pra gente no bloco anterior, a respeito do lançamento da Estilotex. E é importante que você saiba que na Estilotex agora você encontra a R1 e a R2, tá certo? Que são mantas para fazer, para quem faz patchwork ou mesmo qualquer outro trabalho que você precise deste acabamento com as mantas, é muito mais fácil se você usar R1 e R2 da Estilotex. Até vou pedir a Lia estava me mostrando, eu falei, Lia, eu vejo o pessoal falar R1, R2, qual é a diferença da R1 para a R2? Então, para você que, como eu, não sabia, fique sabendo o seguinte, a R1, por isso que fala R1, você vai ver que tem um lado mais brilhante. Quando você passa a mão, você sente que tem a resina deste lado e deste outro lado é mais macio e não tem a resina. Então, a colagem fica deste lado, de um lado só. E aqui na R2, você passando a mão, você sente dos dois lados que tem a resina, tanto aqui quanto aqui, e como a resina está dos dois lados, é a R2. Então, R1 e R2 são lançamentos da Estilotex. E eu falei do Natal chegando, o Natal já está na Estilotex há muito tempo, sempre com lançamentos. Tem uma linha de padronagem de Natal, padronagem natalina, que você vai se encantar. Então, conheça os produtos da Estilotex, tá certo? Você conheceu aí a manta adesiva, conheceu a manta acrílica, então você já sabe que é indispensável na confecção do artesanato, principalmente do patchwork. Então, a manta que vai dar sustentação à peça. Então, você viu aí a R1, a R2 e agora está dando uma passeada pelas padronagens natalinas. Então, nós estamos fazendo aí um caminho em 3D e você viu como foi necessário para dar o efeito que ela queria na peça, que fossem padrões diferentes. Então, conheça todos os produtos da Estilotex. Você não encontrou Estilotex aí na sua cidade? 0800 771 8395. Ou então visite o site estilotex.com.br, estilotex.com.br.
tá certo? E eu sempre mando beijo, eu falo, é um carinho muito grande, porque quando eu olho aqui os produtos, eu sei que para chegar até aqui teve muito carinho. Então, um abraço aí pro Luiz Fabiano, pra Tati, pra Simone e também pra Marlene, tá certo? Ó, beijo e carinho pra vocês, porque é o mesmo carinho que vocês mandam pra nós. Oba! Gostoso! E carinho também da Lia Toledo em nos ensinar a fazer essa corujinha natalina. Tá, vamos... Processo do pet aplique normal agora, né? Ó, é uma dica, que às vezes a pessoa fala, não sei quanto eu vou deixar por baixo, né? É só você colocar por cima, né? E você vai ver o quanto ele vai entrar. Aí você levanta. Ah, você segura. E coloca, aí fica certinho. Gostei dessa dica, eu não saberia. Às vezes poderia ficar mais para dentro ou mais para fora. Se ficar muito aqui na borda, ó, na hora que você for casear, ele desfia ou fica aparecendo. A parte de baixo, entendeu? Então, você mede primeiro em cima? Ó, eu meço em cima o tanto que eu quero que a parte que vai ficar por baixo entre, ó. Aí eu levanto, ó, fica certinho. Tá vendo? Depois você põe por cima. Essa distância aqui, eu deixei esse vão porque é onde vai o cachecol dela, né? Certo. Agora, mais uma dica antes de eu entrar com o 3D. A coruja tem um biquinho, né? Uhum. Então, eu quero dar um diferencial para esse biquinho dela. Então, eu venho só com sombreadinho. Eu pego o meu pincel de luz, ó. Só um pouquinho de carga. Eu venho tirando o excesso, ó. Tá vendo? Ela tá usando um pincel. Esse pincel é o pituá? Qual que é? Esse é o Condor, esse é o pra luz seca. Pra luz seca. Ah, a gente tem que falar mesmo. E Condor tá essa qualidade aí, olha. A facilidade que ela faz. Eu pego, pra dar uma iluminadinha, eu entro com o branco. Você observa que eu não molho o pincel. Entendeu? Você suja o pincel? Eu só sujo ele com tinta e tiro o excesso. Eu não hidrato ele como a pintura normal. Porque é só uma sombra, Por né? isso que chama luz seca. Isso, ó. Aí eu venho aqui, pronto, meu bico tá pronto. Eu venho, como ele é por baixo dessa máscara da coruja, eu tenho que colocar ele aqui antes de eu fazer o caseado. E faz a mesma coisa, põe sobre, mede, ergue. Isso, ó. E acomoda. Isso, aí você alinha ele, pronto. Aí, se você observar o olho da coruja, ele não tá chapado só no tecido também, ele tá com leve sombreado. Para chegar nesse tom, eu uso 2 partes do marfim, ó. 2 partes do marfim e uma do sépia. Porque ele é mais forte, né? Deixa eu colocar esse aqui pra cá que o pessoal consegue mostrar. Ah, tá. Melhor aí. Aí você tem que misturar bem até ficar homogêneo, tá? Certo. Senão vai ficar manchado. E então mesmo... você colocou um pouquinho do sépia, mas antes 2 partes do marfim. Do marfim e uma do sépia, tá? Okay. Aí eu venho com o meu outro pincelzinho de luz, só que o menorzinho, ó, é Condor também, tá? Ó. Essa é uma linha muito boa pra isso. Aí eu venho com o meu sombreado, ó. Sempre em espiral, ó. Gente, olha o detalhe. A gente pensa assim, já tá bonito só da maneira como você fez. Mas quando você coloca o sombreadinho, você dá mais volume ainda. Da vida, né? Da vida. Olha que lindo. É assim, é sujar o pincel, tirar o excesso. Só isso? Só isso. Lembrando que ela colocou
2 partes do marfim para uma do sépia, para ficar esse tonzinho bem suave, né? Bem bonito. E o pessoal tá aprendendo 3 técnicas, na verdade, né? Pet aplique com pintura e o pet aplique em 3D. E olha, e todos esses materiais que ela está usando aqui, inclusive os pincéis da Condor, as tintas para tecido, para esta técnica, você vai encontrar também na vitrine do artesanato, viu, gente? Para você de todo o Brasil, a vitrine do artesanato manda para qualquer lugar do Brasil. Então, basta você acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você vai ver lá qual é a técnica que você gosta, qual é o kit ou o produto que você precisa, e a vitrine do artesanato manda para você aí para qualquer lugar do Brasil. E a vitrine do artesanato está sempre procurando lançamentos, novidades, porque quem faz artesanato tem que sempre estar antenado e antenada a respeito das novidades. Então faça uma visita à loja virtual vitrinedoartesanato.com.br ou mesmo ligue, tá? 0800 380 2000 ou para quem é da Grande São Paulo, 3382-2000, e aí você pergunta, tem isso, tem aquilo, e o pessoal vai responder para você sempre com muito carinho. Na loja virtual também existe essa possibilidade de você perguntar. Então você já sabe, gosta de artesanato, curte artesanato? Então visite aí a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Ó, aqui tem que ser com um pouquinho mais de tempo, né? Tempo. Então, vamos dar uma aceleradinha aqui, mas pode fazer com mais calma. Aí eu volto com o meu pincel, que eu fiz a luz branca. Certo. Tiro o excesso e vou botar um pouquinho de luz. Quer dizer, mesmo você fazendo a sombra, você joga um pouquinho da luz também. Jogo. Se você observar o olho dela lá... No que está pronto? Isso. Ele tá com um pouquinho de luz nas laterais. Verdade. Né? Ó. Lembrando que ela não molhou o pincel a não ser na tinta. Aí uma Tiro quantidade o excesso. pequena, né? Aí eu venho aqui, ó, pra dar mais um formatinho clarear mais o olhinho dela, digamos assim, ó. Você percebe que é sempre em espiral. Tá certo. Bom, mas nós vamos fazer o seguinte, Lia, nós vamos para o intervalo e vamos voltar porque até agora você fez a pintura e ela fez também a parte do pet aplique. Então nós vamos voltar depois do intervalo para você entender por que 3D e dar o charme do Natal nesta corujinha. A gente volta já. E se você curte o Arte Brasil, tá aí ligadinha com a gente, eu tenho certeza que você também tá numa esperança muito grande. Principalmente para você que foi lá na página do Arte Brasil, lá na página do Facebook, deixou sua foto lá, a foto do seu artesanato, e tá esperando aí. Ai, será que é hoje que vai passar o meu artesanato? Bom, não sei. Independente do dia em que for passar, assista sempre o Arte Brasil e poste lá na nossa página do Facebook sempre os seus artesanatos, as suas artes. Se é você que é artista e arteira, artista e arteiro. facebook.com/partebrasil. Postou a foto? Então fique ligada. Momento Fan Arte Brasil. Olha, se tem uma coisa que a gente precisa, e precisa mesmo, é pano de copa. Não é só para fazer vista, para visita, não, para sogra, não. É porque a gente precisa mesmo. Então, realmente sucesso, sempre que você faz uma pintura num pano de copa, é sucesso. E o sucesso é da Maria Aparecida Rondini. Ela fez uma pintura em pano de copa. Eu só não sei de onde você é, Maria Aparecida. Você não deixou a sua cidade, mas ficou um charme. Olha que graça. Curti. Adoro coco. Tá aí. E a Mara Paixão, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ela fez uma pintura em telha.
Curti. Olha que borboleta linda. Borboleta sempre é um sucesso, né? A Patrícia Rolim, da cidade de Alumínio, São Paulo, fez toucas de crochê. Fez de coruja, fez de vários bichinhos. Gente, isso é um sucesso na criançada, né? Elas ficam muito lindinhas. E a Rosemary Guimarães, lá de Manaus, no Amazonas, customizou o chinelo, que agora é uma sandália. Parabéns a Rosemary, a Patrícia, a Mara e a Maria Aparecida, que acreditaram aí que o artesanato delas iria aparecer no Momento Arte Brasil, e apareceu. Curtiu? Então tá bom, não se esqueça, facebook.com/PArteBrasil. Disponibilize a sua foto que nós teremos imenso prazer em mostrar aqui. Para você que está curtindo aí este artesanato lindo e charmoso da Lia Toledo, agora nós vamos para uma outra etapa. Você tinha dito, Lia, que tem também uma pintura para diferenciar a garrinha da coruja, a patinha dela. Que olhando aqui você não consegue diferenciar, né? Então eu pego um pincel chanfrado, coloco uma carga da cor cerâmica, tiro o excesso e venho, ó. Tem a voltinha aqui, aí você vem aqui, ó. Acompanhando a voltinha. Ó. Tá vendo? Tira o excesso novamente e vem, ó. Então você já fez a divisão das garrinhas dela. Isso, agora eu faço todo o contorno, ó. Né? Certo. Venho com o meu pincel de luz seca, faço todo aquele processo que eu já mostrei e ela fica assim, ó. Olha, lembrando da luz, fica bem diferente. Né? Marca bem, né? Quer dizer, a estampa do tecido já é charmosinha, mas quando você coloca luz e sombra aí, diferencia. Isso. Pensamos a palavra. Então, aí feito isso, né? Eu já fiz todo o meu processo aqui, já caseei toda a peça. Eu venho com a outra parte, lembrando que é 40 por 1,40, 2 vezes, porque é frente e verso. Com a minha peça já caseada, ó. Eu vou colocar o tecido direito com direito, vou prender, eu venho aqui atrás, onde já vai estar caseado, e vou passar a costura rente ao meu caseado aqui, tá? Vou fazer... Rente ao caseado. Isso, porque quando eu faço o caseado, Rita, ele vai, eu vou casear aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Aí eu vou pegar, eu vou costurar toda a peça aqui, o contorno do vestidinho, e vou vir com a costura reta, de fora a fora, na minha peça toda, vai ficar assim, ó. Agora você vai me tirar uma dúvida. Então você faz isso antes de colocar qualquer outro, além relevo. Não ponho nada, só aplique, só o que nós mostramos até agora. Aí eu fechei toda a borda, coloquei tecido direito com direito, fechei toda a volta. Eu deixo um espaço de uns 15 centímetros para eu poder desvirar a minha peça. Eu vou desvirar a minha peça, vou passar, né? Ó. Por isso que você falou para fazer rente ao vestidinho, porque fica com a barrinha. Isso, fica com contorno. Aí eu venho, lembra no começo que eu expliquei das peças em relevo, que eu as separei, desvirei, né? Estão elas aqui prontas, ó. Então eu venho aqui e encaixo meu cachecol. Eu vou colocar o meu gorrinho. E vai acomodando. Vou acomodando. Esse daqui já é o barradinho do vestido. E por último, eu acomodo os pezinhos, ó. Tá vendo? Detalhe, como que eu vou prender isso? Eu vou colar, eu vou fazer o que? Não. Pontinhos invisíveis. Para prender. Para prender. Eu vou fazer iniciar só para mostrar como que se faz. Eu prefiro trabalhar na cor do tecido, ou no de baixo ou no de cima, né? O que dá para fazer? Você pode, para trabalhar com um pouco mais de segurança, você pode usar alfinetes para te auxiliar, tá? Então você mediu primeiro na peça, isso, na coruja? Isso, ó.
Observe. Eu medi a altura que eu quero que fique aqui, ó. Alinho certinho com o rosto, né? Ó. Venho e alfineto. Bem na bordinha aqui, tá vendo? Feito isso, eu venho... Ó, você observa que eu abri por aqui, fechei. Ela vai ficar... não vai aparecer. Não vai... Aí, a parte onde você cortou e costurou aí, ela vai ficar presa. que é onde você desvirou. Isso. Ó. Aí eu venho com os pontinhos, ó. Eu pego... tô fazendo com linha vermelha pro pessoal ver. O certo seria a branca aqui, tá? Ó. Eu entro em cima. Pega um tiquico de nada. Ó. Por isso o ponto invisível. Ele não vai aparecer, ele fica imperceptível. Ó. Aí eu vou juntar essa peça. Esse mesmo pontinho, eu vou prender ele aqui. Ó. Eu prendo aqui com um alfinete. A distância que eu quero. Pra você já fazer... Aí aqui também vai a costura invisível. Aí vai, essa eu já trouxe adiantadinha, ó. Tá vendo? Uhum. É costura invisível, ó. Aí aqui também, eu prendo toda a volta com esse mesmo pontinho. Aqui também, eu prendo toda a volta. Isso aqui eu posso deixar solto. Aí eu vou prender só aqui, que fica como aquela ali, se você observar, tá solto. Batendo? Imagine que a curiosidade... Tá solto. Olha, verdade, aqui, olha. A partezinha do cachecol tá solta, porém o cachecol aqui tá presinho, ó. Isso. Com pontinho invisível. Entendeu? O biquinho também aqui, Fica ó. solto, é porque Ó. ele vai ficar ele já fica preso aqui, ó, pelo Uhum. caseado. Então ó. você não caseou. Só aqui, ó. Ele é Só o olhinho. Isso, só o olhinho. E é assim, tudo com pontinho invisível. Assim como os panos de copa. Outro caminho ali que não é Esse- natalino, mas é 3D também. Olha, e esse aqui também é 3D. Você vê que a patinha, né, as peninhas aqui, a sainha da galinha, é toda em relevo. Muito legal. Relevo. A vela também é toda em 3D. Ó, mais um símbolo do Natal. E a madrinha do Papai Noel, mas esse é só no... Esse Papai Noel, ele na verdade ele não é 3D, ele é em relevo só. Uhum. Por que em relevo? Porque você faz o aplique normal, recorta a manta menor, encaixa embaixo do aplique e caseia em volta. Então ele não fica um aplique chapado, ele fica Com volume. com volume. Se você tocar no bigode, na touca, você vai ver que tá fofinho. Imagine que eu não vou fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ah, verdade. Aqui, olha, a touca também. Esse é o pet aplique Que show. com relevo. E esse é o 3D, porque você consegue pegar, né? Então essa... Como eu fiz com o cachecol, fui lá, peguei, Isso. tem movimento e tudo. E aqui é um caminho de peso, ou seja, tem corujinha nas duas pontas. Sim, tem nas Então duas tudo que pontas. você for fazer, você tem que fazer em dobro. Tudo duplicado. Deixa eu só virar a peça para você ver. Então, o pessoal vai falar, mas ela não fez as peças todas iguais. Não. O tema, o desenho, a metragem, o tecido, é tudo igual. Eu trouxe de propósito cores diferentes para mostrar as variações do tecido. Entendi. Você observa que aquele ali, ele tá no palha dourado, esse tá no floco vermelho. O outro que eu comecei o passo, ele está no piquê branco, né? Que também fica lindo. Fica, ele tá no piquê branco e a roupa da corujinha vai ficar no verde, ó, Uhum. né? É assim, é muita variação de tecido, né? Então dá pra você fazer N combinações. E lembrando que ela usou aqui para fazer essas peças os tecidos da Estilotex, né? Usou os pincéis da Condor, usou o material que ela usou aqui, as linhas, tudo que você precisa para você que é apaixonado por artesanato, você encontra, né? Não só perguntando para a Estilotex, onde você encontra os tecidos Estilotex, que está aí com padronagens natalinas, novidade, tá certo? Padronagens natalinas lindas.
E se você entrar em contato também com a vitrine do artesanato, você vai encontrar essas, não só padronagens natalinas, mas até outras padronagens que eu tenho certeza vão combinar aí com o seu artesanato. Então faz o seguinte, entre em contato com a vitrine do artesanato. Por telefone é o 0800 380 2000, que é uma ligação gratuita para qualquer lugar do Brasil. Se você é da Grande São Paulo, é 3382-2000. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo também, né? vitrinedoartesanato.com.br, você entra e vê os kits, os produtos, os artesanatos e tecidos Estilotex também estão presentes na vitrine do artesanato. E eu agradeço a você pelo carinho, agradeço aqui a Lia Toledo, que essa peça linda e charmosa. Obrigada, minha querida. E você falou para mim que, até antes de voltarmos aqui, na hora do intervalo, você vai estar dando aula em Campinas? Isso, vou estar dando um work em Campinas com essa técnica. Aí? Em 3D. Aí o pessoal entra em contato, eu passo o telefone para estar marcando as aulas. Ok, Tá combinado. bom? E você já sabe, a aula também é aqui no Arte Brasil, 3 horas da tarde, de segunda a sexta. Eu espero por você. Carinho grande e até o próximo programa.